Se todos os vulcões da Terra entrassem em erupção de repente, teríamos cerca de 1.500 dessas formações explodindo ao mesmo tempo. Normalmente, são apenas 10 a 20 ativos por dia, mas como seria o mundo se todos explodissem simultaneamente? Os geólogos acham que não seria nada bonito. Mesmo que apenas os vulcões terrestres entrassem em erupção juntos, isso desencadearia uma reação em cadeia muito pior do que qualquer coisa que já vimos antes. Os dois grandes problemas seriam as cinzas e os gases vulcânicos. Embora as explosões e a lava sejam prejudiciais para as pessoas próximas, o perigo real está no que acontecerá em seguida. Uma espessa camada de cinzas cobriria o planeta, bloqueando completamente a luz solar. Sem ela, não há fotossíntese, o que significa que as plantações desapareceriam e as temperaturas cairiam consideravelmente. E toda essa nuvem de cinzas poderia permanecer em nossa atmosfera por até 10 anos. Além das cinzas, também é preciso se preocupar com a chuva ácida. Os gases vulcânicos, como o ácido clorídrico e o dióxido de enxofre, se misturariam à atmosfera e cairiam como chuva. Esse tipo de clima prejudicaria as águas subterrâneas e as superfícies oceânicas. Mesmo que os seres humanos encontrassem uma maneira de sobreviver até esse ponto, não teríamos corais nem outras criaturas marinhas por perto. Os cientistas já viram eventos semelhantes na história da Terra em uma escala menor. Grandes erupções vulcânicas têm sido associadas a extinções em massa. Quando o Monte Pinatubo entrou em atividade em 1991, ele resfriou partes do mundo por 2 anos. Mas o dióxido de carbono extra dessas explosões também poderia aquecer o planeta, da mesma forma que ligamos nossos fogões para grelhar a fim de obter aquela camada extra crocante em nossa caçarola. Os geólogos também mencionaram que há evidências em nossa atmosfera de que coisas como essa podem ter acontecido em um passado distante. Durante o período Cretáceo, os níveis de dióxido de carbono eram muito mais altos do que hoje, o que dificultava o desenvolvimento da vida marinha. Quem sobreviveria a tudo isso? Provavelmente apenas alguns extremófilos, organismos que se desenvolvem em condições adversas, como fontes termais ou respiradouros submarinos profundos. Quanto aos seres humanos, poderíamos nos esconder em bunkers subterrâneos até que as coisas se acalmassem, ou construir várias estações espaciais que comportem todos nós. As chances de todos os vulcões entrarem em erupção ao mesmo tempo, no entanto, são muito pequenas. Isso se deve ao fato de não haver uma única fonte gigante abastecendo todas essas formações da Terra. Cada uma dessas aberturas tem seu próprio depósito de magma, exceto em alguns casos em que de fato compartilham o suprimento. Por exemplo, em 1912, o Nova Rupta, no Alasca, entrou em atividade ao lado de outro vulcão, compartilhando magma. Os cientistas também encontraram evidências de magma escondido sob áreas vulcânicas, como na zona de Taupo, na Nova Zelândia. Esse magma pode se espalhar horizontalmente por longas distâncias, mas ainda é apenas uma característica local. Mesmo se considerarmos todo o magma sob Taupo como um sistema, ele não está conectado a outras áreas vulcânicas, como a Indonésia ou as Filipinas. Como a grande maioria está isolada, os vulcões não podem se sincronizar para entrar em erupção ao mesmo tempo. O magma vem de diferentes processos, como a descompressão do manto ou a adição de água a ele por meio da subducção. Não há como fazer com que todos esses monstros diferentes entrem em atividade juntos devido ao funcionamento da tectônica. Isso não significa que não veremos atividades vulcânicas interessantes no futuro. Veja uma área subaquática perto da Colômbia Britânica, onde recentemente foram registrados cerca de 200 pequenos terremotos por hora. Nas profundezas do fundo do Oceano Pacífico, na costa da ilha de Vancouver, o magma está prestes a entrar em erupção, aquecendo a água a tal ponto que ela irá borbulhar como refrigerante. Entretanto, esse evento provavelmente passará despercebido por qualquer pessoa que não seja cientista. A erupção prevista provavelmente ocorrerá a cerca de 5 quilômetros abaixo da superfície do oceano. Os cientistas explicaram que os terremotos variaram de magnitude negativa a 4,1, o que significa que somente as pessoas próximas os sentiriam. Essa atividade incomum nos dá uma rara oportunidade de estudar como a crosta terrestre se forma. Estima-se que o magma sob o fundo do oceano esteja a quase 800 graus Celsius, mas esfriará rapidamente após a erupção e o contato com a água. Essa rocha líquida se solidificará ao tocar o fundo do mar, tornando-se preta rapidamente. Esse evento também será útil para os biólogos, que terão a oportunidade de estudar a reação dos animais marinhos a quaisquer mudanças, tipo, corra!
A Antártica, geralmente vista como um vasto continente gelado, também guarda uma surpresa sob sua superfície. Os pesquisadores identificaram mais de 130 vulcões somente sob a camada de gelo ocidental, o que a torna a maior região vulcânica da Terra. A maioria deles, cerca de 90, só foi descoberta recentemente em um estudo realizado em 2017. Mas será que algum deles poderia realmente entrar em erupção? Depende de qual vulcão estamos falando. Embora essas formações sejam relativamente jovens em termos geológicos, é difícil para os cientistas dizer se ainda estão ativas ou não. Existem apenas 2 vulcões ativos confirmados na Antártica, a Ilha Decepção e o Monte Erebus. O último, que se destaca como o pico mais alto do continente, tem entrado em atividade continuamente desde pelo menos 1972. É conhecido por emitir gás e vapor, e às vezes até mesmo por lançar rochas nas chamadas erupções estrombolianas. Uma de suas características mais notáveis é um lago de lava persistente em sua cratera, um fenômeno raro devido às condições específicas necessárias para manter a superfície fundida. Por exemplo, o Erebus é alimentado por um suprimento constante de magma das profundezas do manto da Terra. Esse fluxo contínuo de rocha derretida fornece o material para a existência do lago de lava. Também apresenta baixas temperaturas ambientes. Apesar de sua localização na Antártica, o Erebus tem temperaturas relativamente amenas na região do cume, devido ao calor gerado pela atividade vulcânica. Isso permite que o lago de lava permaneça líquido em vez de congelar. A Ilha Decepção, outro vulcão ativo, entrou em erupção pela última vez na década de 1970. Embora atualmente não apresente sinais de atividade iminente, está recebendo monitoramento de perto quanto a qualquer sinal preocupante. Além desses 2 confirmados como ativos, a Antártica está repleta de fumarolas, que são aberturas na crosta terrestre que liberam gases e vapores. Às vezes, elas podem criar torres de gelo que chegam a alturas de 3 metros. Talvez devêssemos nos concentrar nos supervulcões. Eles são do tipo que tem o potencial de produzir as erupções mais maciças e destrutivas. Diferentemente do típico, que tem uma única abertura, os supervulcões possuem uma vasta câmara de magma sob a superfície, com dezenas ou até centenas de quilômetros de diâmetro. Suas erupções podem ter efeitos catastróficos na área circundante e até mesmo afetar os padrões climáticos globais devido às quantidades de cinzas e gases que derramam na atmosfera. Um supervulcão famoso é o de Yellowstone, que, segundo alguns, está se preparando para outra erupção. Ele tem a capacidade de desencadear uma explosão colossal, expelindo mais de 1.000 quilômetros cúbicos de material. Por mais que queiramos prever seu comportamento, os vulcões não se prendem a um calendário. Pelo contrário, as explosões simplesmente acontecem quando há magma suficiente abaixo da superfície. Também é necessário que haja pressão suficiente para que ele se desloque para cima. E, até onde podemos medir, essas condições não são atendidas atualmente no Yellowstone. Certamente, muitos vulcões operam em um padrão cíclico, mas isso não significa que o Yellowstone esteja atrasado. De fato, ele teve apenas 3 grandes erupções nos últimos 2,5 milhões de anos. Além disso, o termo supervulcão se refere ao tamanho da formação, não necessariamente ao seu grau de exigência. O monitoramento do Yellowstone é extenso, acompanhando a sismicidade, a deformação do solo, as emissões térmicas, o gás, a química da água e as mudanças na superfície. Os sinais de uma erupção incluiriam milhares de terremotos em um curto período. Também veríamos deformações no solo e emissões estranhas de gás antes do tempo. Por mais estável que possa parecer por enquanto, as consequências de uma grande erupção podem ser terríveis. A dispersão de cinzas poderia cobrir um raio de 800 quilômetros, o que prejudicaria a agricultura do meio-oeste e obstruiria os cursos d'água. As emissões de cinzas e gases na estratosfera induziriam efeitos climáticos globais, tornando nosso planeta mais frio por vários anos. E sim, vimos algumas pesquisas que mostram que há mais rocha líquida derretida sob o vulcão Yellowstone do que os cientistas acreditavam, mas isso não significa perigo iminente.